Você já se sentiu frustrado por esperar o tempo de Deus para certas coisas acontecerem em sua vida? Vivemos em um mundo onde tudo gira em torno de velocidade e eficiência, de fast food a mensagens instantâneas. Estamos tão acostumados com as coisas acontecendo rapidamente que esperar por algo pode parecer uma eternidade. Esperar no tempo de Deus é essencial para a nossa caminhada com Ele. Nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou sonhamos, e seu tempo é sempre perfeito. Então, como podemos saber se estamos esperando o tempo de Deus ou se precisamos agir? Aqui estão os sinais de que o Senhor está dizendo: tudo o que você precisa fazer é confiar no meu plano e no meu tempo. Você fez tudo o que podia e se sente em paz. Às vezes Deus nos diz para agir e fazer as coisas acontecerem, mas outras vezes fizemos tudo o que podíamos e o próximo passo é simplesmente confiar nele e esperar. Sei como pode ser difícil abrir mão do controle e deixar que Deus cuide das coisas, mas é importante lembrar que os caminhos dele são mais elevados do que os nossos. Quando estamos no centro da vontade de Deus e esperando pelo seu tempo, sentimos uma sensação de paz e alegria. É um sentimento que ultrapassa a compreensão e nos permite saber que estamos exatamente onde deveríamos estar. Você está aprendendo, crescendo e vendo sinais de sua provisão. Esperar no tempo de Deus nem sempre é fácil, mas é sempre uma oportunidade de crescimento. Podemos aprender muito sobre nós mesmos e sobre Deus quando confiamos nele e esperamos que ele resolva as coisas. Quando estivermos seguindo o plano de Deus e esperando o seu tempo, veremos sua provisão em nossas vidas. Pode não ser da forma que esperamos, mas sempre será o suficiente. Então vamos confiar no tempo perfeito de Deus e no seu plano para nossas vidas. Vamos parar por um instante, abrir mão do controle e esperar nele. Porque, por mais difícil que seja, seu tempo é sempre perfeito e seu plano sempre vale a pena esperar. Você está atrás de algo que só Deus pode lhe dar, como um cônjuge espiritualmente maduro. Seja esperando sua comida em um restaurante ou esperando pelo parceiro perfeito pelo qual você está orando, tudo pode às vezes parecer uma tortura. Mas é o seguinte: quando se trata de encontrar um cônjuge espiritualmente maduro, provisões materiais ou até mesmo cura para o seu coração, há apenas uma fonte que pode realmente fornecer essas coisas, e é Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 14 nos diz que uma esposa prudente vem do Senhor, não deslizando para a esquerda ou para a direita em um aplicativo de namoro. E quando se trata de provisões materiais, Deus é quem nos dá tudo o que precisamos. Não precisamos confiar em nossos próprios esforços ou trabalho duro para alcançar o sucesso ou a prosperidade. E não esqueçamos que Deus prometeu nos dar vida abundante. Ele é o único que pode realmente curar nossos corações e nos dar a paz e a alegria que tanto almejamos. Mas aqui é um detalhe: Deus trabalha em seu próprio cronograma e, às vezes, o tempo dele pode parecer dolorosamente lento. Quero dizer que vivemos em um mundo onde podemos obter praticamente qualquer coisa que quisermos com um clique. Então, esperar pelo tempo perfeito de Deus pode parecer uma agonia, mas vale a pena. Em minha caminhada pessoal com o Senhor, aprendi que o tempo de Deus é sempre perfeito, mesmo que não pareça na hora. Às vezes Ele precisa trabalhar em nossos corações e em nosso caráter antes de trazer a pessoa certa para as nossas vidas. Às vezes Ele precisa nos ensinar lições importantes por meio de nossas lutas e provações. Deus lhe disse o que fazer, mas não lhe mostrou por que você deveria fazê-lo. Às vezes você saberá que Deus não quer que você aceite aquela promoção, mesmo que o dinheiro seja ótimo. Sabe aquelas vezes que Deus te manda fazer algo, mas você não tem ideia do porquê? Como quando Ele diz para você não aceitar aquela promoção, mesmo que isso signifique um grande salário. Ou quando Ele lhe diz para orar por alguém que não parece interessado. Ou quando Ele lhe diz para dar uma chance a alguém, mesmo que você ache que nunca poderia se sentir atraído por essa pessoa.
É nesses momentos que você precisa apenas confiar em Deus e obedecer de qualquer maneira. Claro, você pode não ver a razão por trás disso imediatamente, mas Deus tem um plano e sabe o que está fazendo. Talvez se você aceitasse aquela promoção, acabaria se envolvendo em algum escândalo maluco. Talvez se você procurasse aquela pessoa que não estava interessada, você aprenderia algo importante sobre si mesmo e o ajudaria a encontrar seu verdadeiro amor mais tarde. E talvez se você desse uma chance a essa pessoa, descobriria algo incrível sobre ela que nunca teria visto se seguisse seus instintos iniciais. A questão é que nem sempre sabemos por que Deus está nos dizendo para fazer algo ou não, mas podemos confiar que Ele tem um plano para nós e seu tempo é perfeito. Como Romanos 8, capítulo 27 e 28 diz: "E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Então vamos abraçar o jogo da espera. Confie no plano de Deus para você, mesmo quando não fizer sentido. Mantenha os olhos e o coração abertos para as possibilidades ao seu redor e não tenha medo de arriscar quando Deus o levar em uma determinada direção. Talvez a pessoa certa para você esteja chegando e Deus esteja apenas esperando um momento perfeito para unir vocês dois. Você entrega seus desejos de um cônjuge a Deus. Você não precisa se preocupar porque Deus já sabe quem será o seu futuro cônjuge. Mas para confiar no tempo perfeito de Deus para o seu cônjuge, você deve entregar seus desejos a Ele. Sim, isso significa deixar de lado aquela lista de exigências que você está segurando há tanto tempo. Eu sei, é difícil abandonar a ideia de um príncipe encantado alto, loiro e bonito, cavalgando em seu cavalo branco, ou uma rainha esbelta e linda. A Bíblia nos diz que buscar primeiro o reino de Deus e Ele proverá todas as nossas necessidades, inclusive a de um cônjuge. E sejamos realistas, Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo que não saibamos. Então respire fundo e entregue seu desejo de casamento a Deus. Não é desistir, é ceder ao plano dele para a sua vida. Agora, eu sei que é difícil ficar com medo de perder, especialmente quando você vê todos os seus amigos ficando noivos ou se casando. Não se preocupe, Deus tem um plano para você também. E quando você colocar sua confiança nele, você terá uma paz que excede todo o entendimento. Então, sente-se e deixe Deus controlar sua vida sentimental. Mas lembre-se, não se trata apenas de encontrar um cônjuge, trata-se de encontrar o cônjuge certo. E quando você confia no tempo de Deus, pode ter certeza de que Ele trará a pessoa que deveria estar ao seu lado. Como você sabe se está esperando por algo que Deus quer que você espere ou se está apenas esperando em vão? Bem, nem sempre é fácil dizer. Às vezes ficamos tão presos esperando por uma determinada pessoa ou coisa que nos esquecemos de parar e ouvir o que Deus realmente está nos dizendo. É por isso que é tão importante buscar a orientação de Deus e confiar em seu plano. Quando fizermos isso, coisas boas acontecerão. Mas o que acontece quando não esperamos pelo tempo de Deus? Podemos acabar cometendo alguns erros muito grandes que podem afetar nossas vidas inteiras. Por exemplo, casar com a pessoa errada porque não pudemos esperar pelo tempo perfeito de Deus pode levar a um casamento insatisfeito e miserável. E não vamos esquecer a possibilidade de acabar em divórcio, que todos nós sabemos que o Senhor odeia. E aceitar o emprego errado porque não podíamos esperar pela promoção de Deus pode nos fazer perder um tempo valioso e até mesmo deixar de cumprir o chamado que Deus tem para nossas vidas. Mas não se trata apenas de esperar pela pessoa o emprego certo. Às vezes precisamos ser pacientes em outras áreas de nossas vidas também. Talvez você sinta que precisa libertar alguém com demônios, mas se o Senhor ainda não lhe deu luz verde, você pode acabar se abrindo para um ataque demoníaco desnecessário. O tempo é tudo quando se trata do Senhor. Confie no plano de Deus, busque sua orientação e seja paciente na espera de seu tempo perfeito. Ao fazer isso, você descobrirá que tudo se encaixa da melhor maneira possível. Lembre-se, Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26 nos diz: "Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca.
Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Você já se sentiu quase ressentido com Deus por uma situação em que Ele colocou você? Você deve ter se perguntado quando isso vai acabar. Por que eu, de todas as pessoas que poderiam estar sofrendo? Será que fiz alguma coisa para merecer isso? Há uma história de dois campistas viajando em um território desconhecido. Eles queriam ir para um destino de destaque com todos os belos elementos da natureza que você pode imaginar. Cachoeiras, árvores, fauna e muito mais. Ao longo do caminho, eles encontraram um barranco. Não havia outra maneira de chegar ao destino, a menos que descobrissem como atravessar esse barranco. O primeiro campista estava agitado por causa do seu medo de altura. O segundo campista disse a ele também que estava com medo. Mas, para a surpresa do primeiro campista, ele de repente pulou e atravessou a fenda do barranco. O primeiro campista gritou com ele, perguntando por que ele fez isso quando os dois estavam com medo. O campista respondeu: sim, também estou com medo, mas com medo de perder. Na vida, temos medo de várias coisas. A única pergunta que importa é: esse medo é maior do que a sua vontade de ser melhor? Você deixará seu medo impedi-lo de estar em algum lugar maior? Precisamos entender melhor o conceito para vencer a tentação de nele habitar. Deixe-me dizer, porque muitas vezes nos encontramos à beira de desistir. Os desafios que enfrentamos nos machucam de maneiras que não podemos prever. Isso nos afeta fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Cada luta é ligeiramente diferente e mais difícil do que as que você experimentou antes. Normalmente entramos em estado de pânico e nossas mentes estão em caos. É tão frustrante quando não temos noção. Quero que saiba que enquanto você se sente assim, o diabo tira proveito de sua situação. Ele quer que fiquemos paralisados pelo desamparo para que possa nos afastar de Deus. O diabo se insinua através do seu medo. Na verdade, isso te torna mais forte. Você não tem culpa por sentir preocupação ou dúvida imediatamente. No entanto, torna-se um problema quando se permanece nesse estado, pois isso significa que você está deixando o inimigo residir em seus pensamentos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos diz isto: sede sóbrios, fique atento. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. No momento em que nos deixamos afetar pela ansiedade, convidamos o diabo a assumir o controle de nós. As Escrituras dizem que o inimigo tem como alvo aqueles que estão enfrentando adversidades. A razão por trás disso é que quando nos concentramos na situação em que estamos, nos tornamos menos conscientes dos pensamentos que deixamos entrar, das coisas que dizemos e das ações que fazemos. Nossas mentes ficam tão ocupadas que nossos corações ficam desprotegidos. Com isso perguntamos: se Deus sabe que o diabo vem atrás de nós em tempos de dificuldade, por que ele nos colocaria nessa posição? 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz: depois de sofreres um pouco, o Deus de toda a graça que te chamou para a sua glória eterna em Cristo, Ele mesmo te aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. Esta é a resposta mais direta que você obterá da Bíblia. Ele quer aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e estabelecer você. Só porque você está em uma base não ideal, não significa que Ele está punindo você. Isso não significa que Ele te ama menos. Certamente, também não significa que Ele não está cuidando de você. O ponto principal do sofrimento é servir como uma maneira de Deus de provar o amor dele por você. Deus quer que você seja o melhor que você pode ser. Como cristãos, precisamos saber disso. Se não reconhecermos que em um momento de dificuldade é quando mais podemos sentir o amor de Deus, facilmente nos renderemos à derrota. Tendemos a reconhecer o amor de Deus mais facilmente quando Ele concede nossos desejos do coração. Mas quando estamos tendo dificuldades, sentimos que Ele não nos ouve. Se isso acontecer, então você precisa conhecer mais a Deus, pois a Bíblia diz que Ele ouve cada oração que fazemos. A única coisa que Deus nos pede é que retribuamos seu amor inflexível, perseverando nesses desafios. Nosso Pai expressa o amor dele dessa maneira, e você o rejeita se permitir que o medo o consuma.
Se falharmos em permanecer fiéis, estaremos apenas atrasando nossa jornada para a perfeição. Somos um trabalho em andamento, uma obra-prima contínua a ser aperfeiçoada. A vida é o meio no qual Ele está nos refinando. Portanto, devemos permitir o sucesso e o fracasso em nossas vidas. A experiência de todos os tipos de coisas, boas e ruins, é o que faz a vida valer a pena. Em Tiago, capítulo 1, versículos do 2 ao 4, Deus diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele nos vê, nosso potencial e nosso valor. Acredite em mim, Ele ouve o que você está dizendo a Ele. Quando lhe dá provações, é a maneira dele de direcioná-lo para onde você precisa estar. Ele o levará para onde você se destacará, um lugar onde você estará completo e satisfeito. Deixe Deus assumir o volante e confie nele de todo o seu coração. Ele o levará a um lugar muito melhor do que você tem em mente. Agora que você tem essas informações, você é solicitado a assumir essas responsabilidades para crescer em resistência. Aproxime-se sinceramente de Deus. Um grande pregador comentou uma certa vez: nós realmente pensamos que Jesus precisa de nossa aceitação? Não precisamos dele? Jesus não é apenas mais um para ser aceito ou convidado, mas alguém que é infinitamente digno de nossa entrega imediata e total. Aceitar não é suficiente. Precisamos chamá-lo com sinceridade, pois ele merece isso. Devemos aprender a entregar tudo. Ele precisa saber que somos capazes de nos render à sua graça, pois esta é uma maneira de expressar nosso amor. Passe seu tempo buscando o Senhor, em vez de se preocupar. Sua situação pode mudar em uma fração de segundo. Um humano não pode se preparar perfeitamente para nada, mas se você reservar um tempo para depender totalmente de Deus, Ele o equipará com a capacidade mental de ser flexível e pensar criticamente enquanto você enfrenta as provações. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele não passou o tempo planejando escapar, mas devotou o seu tempo orando a Deus. Nossas dificuldades não são diferentes de estar em uma cova cheia de leões. Sempre nos sentiremos fracos e pequenos diante das feras. Pela sabedoria de Deus, Daniel estava plenamente ciente disso, e é por isso que ele se recusou a enfrentar os leões e, em vez disso, colocou sua atenção em Deus. Nada chega perto do poder de Deus. Então por que nos concentraríamos em outra coisa que não fosse Ele? Ele quer ouvir. Tudo o que você deve fazer é expressar sua oração. Em troca, Deus fornecerá tudo o que você precisa. Nosso Deus é um Deus generoso. Ele nos cobre com graça e sabedoria sempre que pedimos. O problema é que tamanha generosidade pode passar despercebida. Há momentos em que Ele já lhe mostrou o caminho, mas você está muito distraído para reconhecê-lo. Devemos nos esforçar para abrir os nossos corações à mensagem de Deus. Pode ser por meio da leitura das Escrituras ou prestando muita atenção ao ambiente em que você está. O Senhor está sempre ansioso para nos ajudar a nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. E você deve responder a isso ouvindo a palavra de Deus com entusiasmo. Estou lhe dizendo, quanto mais atenção você der ao seu redor, mais rápido poderá ver as maravilhas que Deus está realizando. Sabe como nos alegramos com o que chamamos de bênçãos disfarçadas? Se aprendermos a realmente discernir a resposta de Deus, essas bênçãos não precisarão ficar disfarçadas. Isso o salvará da impaciência e frustração que o diabo quer que você sofra. A fé e a ação te ajudarão. Há uma história muito popular que diz que um homem visitou uma praia e, para sua surpresa, a areia estava cheia de estrelas do mar trazidas pelas ondas. Quase que não havia espaço para caminhar. Ele então viu um menino jogando estrelas do mar uma a uma na água. O menino disse que queria colocar as estrelas do mar onde elas pertencem, que era na água. O homem cético riu e disse ao menino que seria impossível cumprir essa missão, pois eram muitas. O menino pegou uma estrela do mar e atirou ao mais longe que pôde e disse: "Mas já valeu a pena para aquela ali." Em um lugar de dificuldade, Deus quer que coloquemos nossa fé nele e sigamos com nossa própria diligência.
Deus não irá sozinho devolver todas as estrelas do mar para a água, mas Ele irá abençoá-lo com a força necessária para fazer isso. Ele nos permitirá perceber o poder da perseverança quando algo é feito em nome do Senhor. Devemos resistir à presença do diabo e permanecer firmes em nosso compromisso com Deus. O diabo se diverte quando vê que não confiamos em Deus. Uma maneira de afastar o inimigo é ceder ao amor do Senhor durante os momentos de fraqueza. Não devemos ter medo de ser fracos. Paulo declarou no livro de Coríntios: "Se devo gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que mostram a minha fraqueza." Este apóstolo foi preso, espancado, agredido e quase morto várias vezes durante sua vida. No entanto, ele pegou todos esses sofrimentos e os tratou como medalhas que significam o amor de Deus por ele. Ele não se envergonhava das dificuldades que enfrentava, porque o fato de ter vencido cada uma delas falava muito sobre a fidelidade de Deus para com ele. Temos a chance de seguir os passos de Paulo e desafiar as intenções perversas do diabo. Sofrendo ou não, fiquemos orgulhosos, porque Deus sempre nos livra do mal. Eu quero que você fique animado com o que Deus preparou para você. Permaneça alegre na esperança, apesar da tensão física, mental ou emocional. Busque o reino de Deus e tudo funcionará perfeitamente para o seu próprio bem. O melhor está por vir. Deus está te direcionando para o caminho certo. Todos os que foram chamados ao casamento e atingiram a maioridade esperam ansiosamente pelo dia em que conhecerão aquela pessoa especial que Deus aprovou. Estamos ansiosos pelo dia em que poderemos iniciar uma jornada com alguém que dará início a um futuro gratificante de amor e felicidade juntos. Acredite em mim quando digo que o próprio Deus quer isso para você também. Na verdade, se você der uma boa olhada na Bíblia, notará que Deus foi quem assumiu a responsabilidade de encontrar uma pessoa para Adão. Adão nunca pediu isso a Deus. A Bíblia não fala que Adão conversou com Deus sobre sua solidão. No entanto, Deus, sendo o pai que ele é, assumiu a responsabilidade de conseguir uma parceira para Adão. A mesma coisa aconteceu entre Isaque e Rebeca. Seu pai Abraão encarregou-se de encontrar uma esposa para seu filho. A Bíblia não registra que Isaque falou sobre isso com o pai como sendo um problema. Se você ler a história em Gênesis, poderá ver como Abraão foi muito detalhista com seu servo sobre como ele deveria realizar a tarefa. Ele queria o melhor para Isaque porque isso não seria apenas mais um casamento. Esta era uma união que levaria adiante a aliança entre Deus e Abraão para outra geração. Ao longo das Escrituras, a vida das pessoas de Deus foi influenciada positiva e negativamente por causa do tipo de pessoa com quem elas se casaram. Por causa disso, Deus está mais preocupado com sua vida conjugal do que você imagina. Mas a verdade é que não é tão fácil conhecer alguém e confirmar que é a pessoa aprovada para você. Às vezes, aquela que você pensa ser a pessoa certa pode não ser, e aquela com quem você menos pensa pode ser a pessoa aprovada para você. Enquanto você percorre seu caminho de namoro cristão, uma coisa com a qual você não deve brincar é a orientação de Deus. Mais do que seu instinto, busque e confie na liderança do Espírito Santo. Seu futuro e bem-estar dependem disso. Ser guiado pelo Espírito é algo que notei que muitos cristãos sabem pouco a respeito. Alguns dependem de sua instituição para a orientação. Outros dependem de sentimentos. Alguns até mesmo confiam em médiuns espiritualistas, mas um cristão não deve seguir e nem ser guiado por nenhum deles. E a propósito, nenhum cristão deve procurar cartomantes ou médiuns. Isso é um pecado aos olhos de Deus. Ele nos deu o seu Espírito. Devemos nos entregar para sermos conduzidos por Ele. Voltando ao nosso assunto principal, à medida que se aproxima do casamento, Deus colocará alguns sinais para que você identifique e confirme a pessoa escolhida como seu parceiro. Depois de perceber esses sinais, você saberá em seu espírito que ela é a pessoa certa para você, independentemente de outros elementos contraditórios. O primeiro sinal de confirmação de que Deus está trazendo alguém escolhido para a sua vida é que você desenvolve um senso de responsabilidade mais altruísta. O que isso significa? Quando Deus está prestes a trazer alguém em sua vida, Ele começa a sua obra em você. Você é o primeiro projeto de Deus.
Ele o leva a um ponto em sua vida em que suas opiniões sobre o casamento não são mais sobre você. Este é um senso altruísta de responsabilidade pelo outro. Neste ponto, você não está pensando no que a outra pessoa faria por você, mas sim no que você faria por ela. Uma pessoa que respeito muito e é mencionada na Bíblia é Rebeca. Ela nos dá uma imagem dessa qualidade. Por exemplo, quando o servo de Abrão se encontrou com ela pela primeira vez, ela não serviu água a ele e aos seus camelos porque estava tentando impressioná-lo. Ela estava fazendo isso por vontade própria. Esta era quem ela era. A Bíblia registra em Gênesis 24 que quando o servo chegou ao poço da cidade de Rebeca, ele não sabia para onde ir. Então ele orou a Deus e pediu que quando as jovens viessem buscar água no poço naquela noite, se ele pedisse água a alguém, aquela que dissesse: eu lhe darei um pouco para beber e um pouco para seus camelos, seria a aprovada por Deus para ser a esposa de Isaque. Depois que ele fez essa oração, Rebeca apareceu e ele começou a pedir a ela a água do poço. Ela não apenas serviu para ele, mas também disse que serviria aos camelos, o que ela fez sozinha. Deve ter sido uma tarefa difícil, mas ela o fez sem reclamar. Ela não sabia, mas chegou a esse ponto onde não estava pensando em si mesma ou em seu orgulho, mas em como servir aos outros. E assim o servo sabia que ela era a pessoa aprovada por Deus para Isaque. Deus, como nosso Pai, quer que tenhamos uma atitude de servo. Jesus deixou esse exemplo para nós quando lavou os pés de seus discípulos. Ele ordenou que devêssemos fazer o mesmo pelos outros. Lembre-se de que estamos falando de confirmações de que Deus está trazendo alguém para a sua vida. Deus não vai trazer ninguém que seja egoísta para a vida de alguém, pois essa pessoa acabaria machucando a outra em vez de ajudá-la a se tornar tudo o que Deus quer que ela seja. Como confirmação, isso jamais lhe dirá algo que você já não saiba ou sinta em seu próprio espírito. O propósito das confirmações não é contar coisas estranhas ou desconhecidas. Em vez disso, está provando que o que você ouviu, viu ou sentiu é válido. Resumindo, este primeiro sinal, um relacionamento com alguém que está entrando em sua vida e é escolhido por Deus, pode começar se você e a outra pessoa chegaram a um ponto em que estão pensando em servir um ao outro. A segunda confirmação de que Deus está trazendo alguém escolhido em seu caminho é que ele encherá seu coração de paz e contentamento em relação ao casamento. O desespero ou uma fantasia falsa e irreal de casamento frustrará toda a essência do relacionamento e o arruinará antes mesmo de começar. Para confirmar que a pessoa é a escolhida por Deus para você, ele encherá seu coração de paz quando ela vier e lhe dará uma alegria sem igual. Você não ficará ansioso com o que pode ou não fazer para arruinar o seu relacionamento. Você prefere estar descansado, seguro em Deus e não no relacionamento. Veja, Deus quer que estejamos seguros nele. Um sinal de que um cristão está fora da vontade de Deus é que ele perde a paz e continua tropeçando na vida. Mas se você estiver na vontade de Deus, terá paz e não terá medo, mesmo quando surgirem as tempestades. Sua segurança virá de Deus e não da outra pessoa. Algumas pessoas precisam de alguém que constantemente lhe assegurem de que não irão embora, mas isso ainda não as impedirá de se assustar com isso. Este é um sinal de desespero, medo, ciúme ou insegurança. Mas um sinal que confirma que você está pronto para a pessoa que Deus está trazendo como seu parceiro é a paz e a alegria. A terceira confirmação de que Deus está trazendo alguém para você é que essa pessoa complementará e motivará seu ministério. No final do dia, devemos lembrar que além do apego emocional dos filhos e das responsabilidades do casamento, nosso chamado é a principal prioridade diante de Deus. Quem quer que Ele traga para você deve complementá-lo e motivá-lo para a sua missão divina na vida. Deus nunca lhe dará alguém que irá distraí-lo, desencorajá-lo ou abandoná-lo na tarefa que Ele está lhe dando. Veja, este é um dos benefícios do namoro cristão. Ele dá a vocês a oportunidade de servirem juntos, bem como servirem uns aos outros. Dessa forma, você pode se beneficiar de estar em parceria com um filho de Deus ativo e diligente, em vez de suportar o fardo de estar com um indivíduo negligente com quem você pode não ter um futuro juntos. Amós capítulo 3, versículo 3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo?
Uma confirmação de que esta é a pessoa aprovada por Deus é que você pode ver como ela complementa e motiva o seu chamado. Mais uma confirmação de que Deus está trazendo alguém escolhido como seu parceiro é que ele complica seu relacionamento com os outros. Isso é extremamente importante. É inaceitável que um filho de Deus esteja em julgo desigual com um incrédulo. No entanto, se você já é casado com um, a Bíblia não diz que você deve se divorciar da pessoa se ela ainda quiser ficar com você. Contanto que seu parceiro queira estar em paz em uma união com você, a Bíblia nos diz que não há problema em permanecer casado, porque você pode trazer santificação tanto para essa pessoa quanto para seus filhos no casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 a 16 diz: Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ainda assim, enquanto você ora para que a pessoa certa venha, uma confirmação de que isso está vindo é a escolha de Deus, é que ninguém antes ou depois dela terá chance com você. De alguma forma, mesmo que você tente teimosamente resolver isso, você sofrerá até que o relacionamento se desfaça. Às vezes, Deus pode até permitir que você entre em um relacionamento que parece seguro apenas para que ganhe alguma experiência em relação ao seu crescimento pessoal, ao seu relacionamento com os outros e à sua compreensão dos tratos de Deus com você. Este é outro benefício do namoro cristão. Ele dá a você uma oportunidade de crescer, mesmo que o relacionamento não termine em casamento. Vocês não se tornam inimigos, mas ainda se consideram irmãos e irmãs em Cristo. Uma vez que perceba que não importa o quanto você ore e busque a Deus por alguém e isso pareça estar indo a lugar nenhum, saiba que Ele está prestes a trazer outra pessoa para você. Você precisa sair desse relacionamento para se preparar para o relacionamento que Deus lhe trará. Portanto, é necessário sempre pedir a confirmação de Deus. Você tem todo o direito de dizer a Ele: Pai, estou gostando de tal pessoa, mas não quero ir apenas com base em meus sentimentos ou em um sonho. Por favor, envia-me uma confirmação que me ajudará a estabelecer que esta é a pessoa que o Senhor aprovou para mim. Esta é a humilde oração de quem entende que o casamento é importante demais para ser feito às pressas, e sua eficiência como seguidor de Cristo será influenciada pela pessoa com quem você tem um relacionamento amoroso e por sua história. Portanto, você não pode perder a pessoa certa. Deus pode usar outras confirmações para você e, como seu filho, você pode e deve seguir de acordo com o que Ele disser. Essa certamente será uma experiência que valerá a pena viver. Você não errará se deixar o Espírito Santo te guiar, especialmente na hora de encontrar a pessoa certa. Por pessoa certa, quero dizer a pessoa que Deus preparou para se estabelecer no casamento. Ao ler as palavras de Jesus, não as veja apenas como palavras que Ele compartilhou com seus discípulos há muito tempo. Leia as palavras de Jesus como se Ele estivesse falando diretamente com você. Essa é uma maneira de personalizar a palavra e também uma maneira de ouvir quando Deus está falando com você. Uma dessas palavras na Bíblia é a de João, capítulo 14, versículo 16. Ali, Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. De quem Jesus estava falando? Os próximos versículos nos dizem que ele estava se referindo ao Espírito Santo. João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E no versículo 26, ele acrescenta: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
Enquanto Jesus estava aqui, ele era tudo para seus discípulos e todos os que vinham a ele. Ele era mestre, pai, provedor, amigo, mentor e protetor. Mas por mais poderoso que Jesus fosse em todas essas capacidades, embora fosse Deus, ele estava em um corpo humano e não poderia estar com todos ao mesmo tempo. Por isso ele prometeu a seus discípulos que após sua ascensão lhes enviaria seu Espírito, o Espírito Santo, que encheria e ensinaria todos os que o recebessem. Veja, somente quem crê pode receber o Espírito Santo. O incrédulo que não tem um relacionamento com Deus não pode receber. Jesus sabia que sem ele aqui fisicamente com seus seguidores, a jornada deles por este mundo seria difícil. Eles viriam sob pressão. Eles precisariam de orientação. Eles precisariam de encorajamento. Eles precisariam ser ensinados e mostrados sobre a vontade de Deus. E seria um problema se eles não tivessem ninguém para isso. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Jesus de estar e ajudar a todos os que o seguem. Como filho de Deus, você deve ter sucesso com a ajuda do Espírito Santo. Não se esqueça, ele é o Espírito de Deus. O que isso significa? Significa que todo o poder e sabedoria de Deus estão nele. A vontade de Deus está nele. E quando o ouvir e deixar que ele o guie, você andará na vontade de Deus. Quando deixar o Espírito Santo guiá-lo, você saberá com quem deve estar ou não. Você saberá com quem deve se casar ou não. Você saberá quando se afastar de um relacionamento e quando esperar. A razão pela qual muitos cristãos sofrem e têm dificuldades para encontrar aquele que Deus preparou para suas vidas, não é porque eles não querem ninguém. Eles querem. O problema é que muitos simplesmente não sabem como deixar o Espírito Santo guiá-los. Alguns sabem, mas não conseguem deixar que ele os conduza. Tive a oportunidade de conversar com muitos jovens tentando encontrar a pessoa certa, passando de um relacionamento para o outro. Posso ver a honestidade em seus olhos e o desejo em seus corações de acertar, mas muitas vezes apenas ser honesto não é o suficiente. Você pode ser honesto, mas ainda assim estar errado. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 27, versículo 12: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Sem a sabedoria de Deus, você pode ser honesto e ainda assim fracassar na vida. É muito sério, e Deus não quer que você passe por isso. Ele não quer que você vá de um relacionamento para o outro e passe por diferentes tons de frustração antes de finalmente encontrar a pessoa certa. Você pode estar pensando, ok, acho que será mais seguro ficar longe de relacionamentos. Dessa forma não cometerei erros ou acabarei ficando com a pessoa errada. Infelizmente, isso também não resolve o seu problema. Se você acompanha nossas mensagens, já nos ouviu dizer isso antes. Então deixe-me dizer novamente, ser casado com a pessoa certa não é uma recompensa por ser um bom cristão. Tenho visto muitas pessoas da fé e bem intencionadas que se casaram e tiveram sérios problemas. Algumas se casaram com alguém que destruiu seus lares. Relacionamentos e casamentos bem-sucedidos, entretanto, dependem da orientação do Espírito de Deus e da nossa total obediência a Ele. Embora precise deixar o Espírito Santo guiá-lo para encontrar a pessoa certa, você também precisa saber que precisará da orientação dele para fazer o relacionamento com essa pessoa funcionar. Pessoas vão falhar com você, suas próprias emoções podem traí-lo. Os sentimentos mudam com o tempo e os acontecimentos. No entanto, o Espírito Santo é imutável. Ele revelará coisas que você não daria atenção por causa de apegos emocionais que o cegam. Como há muitas pessoas por aí e você só pode estar com uma delas, o Espírito Santo é essencial para o seu sucesso em encontrar uma pessoa certa para você. Por sua própria força, você falhará. Por sua capacidade, você não consegue encontrar a pessoa certa com quem construirá um lar duradouro onde Deus seja glorificado. Não se esqueça que as aparências físicas enganam. Você pode se apaixonar por uma boa aparência ou por um bom caráter. Você pode se apaixonar por um interesse comum ou por seu status social. No entanto, você estará perdendo a única coisa que faz a diferença: o coração. Ninguém conhece os corações como o Espírito Santo. E você não pode separar uma pessoa de quem ela é no coração.
Essas pessoas podem enganá-lo por um tempo, mas logo suas verdadeiras naturezas se revelarão. Portanto, para evitar os arrependimentos, deixe o Espírito Santo te guiar. Ele nunca vai te enganar. Jesus disse: "Meu jugo é suave e meu fardo é leve." A direção do Espírito Santo pode parecer difícil, mas é o caminho certo a seguir. O que ele está pedindo pode não ser conveniente, mas você deve saber que é um pequeno preço a pagar pelo futuro que você pediu a Deus. Um dos sinais que mostra que o Espírito Santo está guiando você para encontrar a pessoa certa é que ele lhe dará o desejo por alguém ao mesmo tempo que substitui seu desespero pela paz. Isso significa que você desejará estar com a pessoa, mas não ficará desesperado. Em vez disso, a paz de Deus fará com que você descanse nele, sem se preocupar com o que é ou o que não é. Ele pode te guiar por meio de ideias, palavras ou conselhos de amigos ou líderes da fé. Mas não importa o método que ele usa, a orientação dele nunca contradiz a palavra. A orientação do Espírito Santo deve sempre concordar com a Bíblia. Ele não vai te orientar a namorar com alguém que tem um destino diferente do seu. Ele não vai te orientar a namorar alguém que mora em um país distante sem dar a vocês a possibilidade de se conhecerem pessoalmente e construírem um relacionamento íntimo. Ele não vai te guiar para estar com um incrédulo que claramente não quer nada com Jesus. Tudo isso está na palavra de Deus. Quando você conhece a palavra, isso dá ao Espírito Santo oportunidades de usá-la para instruí-lo. O Espírito Santo nos distingue dos incrédulos e nos capacita a vencer qualquer coisa que a vida nos lançar. O Espírito Santo é o Espírito de poder e precisamos dele nestes tempos que vivemos. Ele é uma parte essencial da vida cristã e você nunca deve negligenciá-lo a menos que queira estar fora da vontade de Deus para você. Como você permite que o Espírito Santo o guie? Em primeiro lugar, ore. Cada vez que você ora, você prova a Deus que depende dele e sem ele nada pode fazer. Aqueles que oram têm mais chances de andar no poder do Espírito Santo e ser guiados do que aqueles que não o fazem. Em segundo lugar, deixe o Espírito guiá-lo através da meditação na palavra, que é a vontade de Deus. Quando você se dedicar a aumentar sua fé na palavra de Deus, aprenderá muitas coisas sobre seus caminhos. Quando faz isso, o Espírito Santo tem um meio de falar com você, pois estará familiarizado com a sua palavra. Ele pode facilmente apontar e trazer uma palavra viva para você e usá-la para guiá-lo. Outra coisa importante que você pode não saber: o jejum enfraquece o poder do eu sobre você. Por isso é importante jejuar. Quanto mais você se compromete a buscar a vontade de Deus por meio do jejum, mais você fortalece sua sensibilidade espiritual para que quando o Espírito Santo disser algo para você, haja pouca resistência. O jejum ajuda você a ouvir melhor a Deus. Isso ajuda você a se aproximar de Deus em espírito enquanto sua carne está enfraquecida. Por último, mas não menos importante, peça a Deus um coração disposto e força para seguir a orientação do Espírito. Quando você tem um coração disposto, é fácil para o Espírito Santo guiá-lo. E quando seu espírito é fortalecido, será fácil para você obedecer e seguir sua orientação. Essas são maneiras pelas quais você pode entregar as rédeas de sua vida ao Espírito Santo. Quando você confia nele dessa forma, com certeza o verá revelar seu poder em sua vida e Deus irá te ajudar a encontrar a pessoa certa destinada a estar com você.